Fala, gente boa! Alexandre Antunes aqui, esse é o Teoria da Inspiração e eu já quero começar convidando você a se inscrever nesse canal, compartilhar, ativar o sininho, porque a gente precisa muito de você. E o Teoria da Inspiração é esse canal que fala de cultura, teologia, tudo misturado. E Hadouken! Ah, não é os Hadouken não, Hadouken! E aí vai spoiler do que eu vou falar hoje. Eu quero falar hoje sobre um filme que está aí. E se você reparar, o Teoria da Inspiração tem falado sobre filmes que tem estado em evidência, então eu sempre fico procurando aquele filme do momento, aquele assunto que realmente, de fato, inspira, como diz o nome do canal, para a gente poder trazer aqui um comentário. E eu vou comentar aqui hoje sobre o filme Duna Parte 2, mas antes de comentar sobre esse filme, eu preciso avisar para você que esse comentário aqui não vai ter spoiler da trama, então você, às vezes, está naquela vibe assim de falar assim, poxa, eu vou lá ver o que o Alexandre vai falar, se eu animo para assistir esse filme. Então, você está no lugar certo. Se você tá naquela vibe assim, eu assisti o filme, eu vi o negócio lá, o Alexandre, será que vai comentar disso? Fica aqui no vídeo que eu vou fazer algum comentário aqui sobre a trama, sem entrar em spoilers da parte final ali, mas com algumas coisas que chamaram muito a minha atenção. E então a gente vai direto aqui, eu quero falar sobre Duna Parte 2. Duna Parte 2, filme que foi lançado agora em 2024, e eu preciso fazer primeiro um apontamento muito interessante, porque eu não sou aquela pessoa que lê os livros e que assistiu. Eu assisti o primeiro filme lá, o Antigão, mas nunca foi uma coisa que me pegou. Tanto é que quando eu fui assistir, e é isso que eu quero destacar aqui, o primeiro filme quando estreou no cinema, em 2021, se eu não me engano, eu 2021, eu estava numa vibe assim que estava bem tranquilo, bem mente aberta, sem ter visto o trailer, sem nada. A galera geek, que é meu amigo, os meus amigos, né, que estavam aquele hype, eu falei, vou lá assistir esse filme. E eu lembro que a minha experiência foi assim, meio que, sabe aquela experiência estranha? Porque eu lembro que como eu fui assim pro cinema assim, totalmente cru mesmo assim, sem muita informação. Quando o filme terminou ali, com a personagem da Zendaya lá, que é a Shani, e o Paul Atreides indo com os Freeman lá pro povo da areia, lá pro planeta Duna lá, como eles falam, eu fiquei muito, e talvez você tenha ficado assim também, eu falei, cara, é isso, né? Eu entendi toda a construção, toda a apresentação daquele mundo ali, construído ali pelo Frank Herbert, mas eu confesso que não me pegou muito, não pegou meu coração. E eu não gravei nada, e não tem uma gravação aqui sobre Duna Parte 1, porque apesar de ter coisas legais, nada me pegou, assim, sabe, assim, aquela coisa que pega, assim, fala, cara, que filme. E aí, então, mesma coisa, passaram-se os anos, 2024 agora saiu o filme Duna Parte 2, e o meu olhar sobre esse filme é que por que eu tô gravando aqui? Porque esse filme me pegou de um jeito muito forte no cinema, eu fui sem esperar nada e recebi tudo. Eu acho que a sensação que eu tive ali foi a mesma sensação quando eu vi As Duas Torres, aquela sensação assim de, sabe, de isto é cinema, né? This is cinema. Mas mais do que isso, assim, de fato, eu não sou um purista, e eu sei que tem uma galera reclamando de uma mudança que teve lá dos livros para o filme, mas como eu não tenho essa informação anterior, eu vou focar aqui na imersão que eu tive no cinema e destacar aqui algumas coisas que eu gostaria de falar para você, te estimulando a assistir Duna Parte 2. Que filmaço, gente. Primeiro, a questão da filmografia, a fotografia, construção da história, a narrativa que o Denis Villeneuve traz para o filme, que coisa mais linda, que coisa mais perfeita, de ficar de boca aberta, assim, e por isso que eu falei da sensação de quando eu assisti Duas Torres, porque, assim, sabe aquela coisa de um filme que é diferente, assim, bonito e muito bom, muito bem construído, você se envolve com a história. Então, essa foi a sensação assistindo todo o filme ali, 2 horas e quase 3 horas, 2 horas e 45 minutos de filme. Uma outra coisa que me chamou a atenção em Duna Parte 2 é sim a narrativa, e por isso que eu sempre falo aqui no canal da Mensagem por Trás da Mensagem, é um filme que tem muita alegoria. Então você tem ali esse mundo criado, que tem ali a questão das especiarias, dos povos que estão brigando ali pelas especiarias, os Hanuken lá, os Atreides, aí tem os Freeman, né? Espero que esteja falando os Freeman, tá? Freeman. Espero que esteja falando os nomes corretos. E o Paul Atreides, que ele vem ali, tá com os Freeman, e ele está sendo ali recebido
e há uma profecia, e aí, ou seja, o que eu quero focar aqui? O filme ele é muito forte nessa questão de alegoria, é muito evidente isso, e uma alegoria forte nessa parte 2 é a questão do chamado messiânico, que você tem ali do Paul Atreides, que é o famoso ali, espera ali do profeta ali, que é o Lisan Al-Gaib, Lisan Al-Gaib, que é o grande Messias esperado ali pelo povo, pelos povos do sul ali, especialmente ali dos Freemen. E aí, o filme tem uma alegoria que envolve política, uma alegoria que envolve questões religiosas, e nós, quem é um povo cristão, que de fato acredita no Messias verdadeiro, é muito interessante a gente ver esse filme. E por quê? Porque você percebe uma coisa, e aqui esse é o meu ponto que eu quero destacar com você. Eu sei que o filme tem uma alegoria, uma alegoria que é crítica, mas nesse sentido, veja, e aí é o meu ponto que eu quero destacar com vocês. Como esse filme está fazendo sucesso, como esse filme retrata aspectos políticos das pessoas esperando messias políticos, e como o coração do ser humano, e eu falo isso muito quando eu falo sobre cultura pop, como no coração do ser humano existe esse anseio por um redentor, e como as histórias replicam esse anseio pelo redentor. E aí você tem um Paul Atreides, que ele é o Lisan Al-Gaib, ou também, e aí a parte que é um segundo comentário que eu queria fazer sobre esse filme, por que você deve assistir, porque a vocação do Paul Atreides é muito interessante, esse senso vocacional que ele vai tendo ao longo do filme. Evidentemente que existem aspectos ali que o diretor vai até certo ponto, e eu pesquisei muito, porque nos livros na história dos livros isso avança, mas você percebe a crise vocacional dele muito forte, dele ver a mãe dele ver um dos personagens ali que acredita muito na profecia, que é o Stilgar, e é muito interessante você deve estar olhando assim, tá olhando para baixo, tem uma colinha com nomes aqui, porque ou nomes difíceis, viu, gente? Eu vou falar para você, é difícil, mas esse nome desse povo aí, de gravar, né? Mas, então você tem lá o Stilgar, que acredita muito nas profecias, e você tem o Paul Atreides, que vai cumprindo etapas ao longo do filme que vão trazendo para o povo e para o espectador, e aí é interessante isso, porque eles vão construindo, será que ele é o Messias aguardado da profecia sobre esse povo? Porque ele, em cada um dos aspectos que diz respeito ao Messias, ele vai cumprindo essas características, mas no final ele assume uma liderança política, uma liderança militar, de guerrilha, vamos dizer assim, né, de guerra mesmo, na tentativa de libertar os Freemen da questão de que eles são explorados ali com respeito às especiarias. Mas isso me mostra uma coisa muito interessante de Paul Atreides, e na verdade uma coisa muito interessante, que é a questão da vocação, porque isso me pegou. Tem uma cena, e aí é no primeiro terço do filme, que eu queria que você prestasse muita atenção. Aliás, antes de falar dessa cena, a fotografia em si, quando eles estão no deserto, tem uma cena muito bonita do Paul Atreides, quando ele está se provando, então está dentro desse contexto que eu vou falar para vocês, em que ele está correndo e a tela abre, eu assistindo um IMAX, e a tela abre aquela cena linda, e ele pequenininho correndo numa duna de areia, porque ele precisa provar que ele consegue ser um Freeman, então ele vai montar ali em um verme, daqueles seres ali esquisitos lá desse mundo, porque essa é uma característica dos Freemen, mas também se falava que o Lisan Al-Gaib ia fazer isso e tal, e ele então se prova ser um digno dos Freemen, dessa cena muito bonita. E aí tem uma outra cena, que é essa que eu quero focar aqui, sobre vocação. Essa me pegou, essa eu fiquei o filme inteiro com essa cena ecoando dentro de mim, porque me emocionou, porque assim, é uma cena bonita de se ver. Porque é ele, depois que ele monta lá nesse ser, lá nesse verme, ele então recebe o nome, e aí pergunta para ele do nome que ele vai escolher, ele fala, Muad'Dib, qual que é o ratinho lá? Muad'Dib. E aí ele tem o Sul Muad'Dib, né, tal, porque ele está sendo batizado com esse nome que ele vai receber, o nome secreto dele, vamos dizer assim, é muito legal esse negócio de receber um nome, né,
Para quem estuda escritura, essa coisa de receber um novo nome, está em toda a escritura, esse negócio de receber um novo nome. E aí ele recebe esse nome, Muad'Dib, porque ele escolhe, né? Qual o nome que você quer escolher? E ele fala Muad'Dib por causa do ratinho. Como é que é o nome do ratinho na língua de vocês dos Freemen? Muad'Dib. Aí fala, eu quero o seu ratinho. E aí, quando ele vai ver, o Muad'Dib também significa aquele que conduz, né? Aquele que está ali para conduzir. E ele fica, então, Paul, Usul, Muad'Dib, Atreides. Ó, falei quase de cor aí, espero ter falado a sequência certa. Mas, quando ele recebe esse nome, e ele conseguiu ali, ele está cumprindo as etapas ali de alguém que é um líder, e ele mesmo está se vendo. Tem uma cena linda, que é essa que eu estou focando, e ele recebeu o nome dele, o Muad'Dib Sul, tem que falar com sotaquezinho, né? O Sul, e ele senta, e de frente dele está um deserto, e ele é alguém que veio de um lugar que tinha águas, de um outro planeta, ele é um estrangeiro ali naquele mundo, e ele está vendo aquele deserto diante de si, e ele pega e fala assim, olha que coisa mais bonita. E quando ele fala que é a coisa mais bonita, e aí ele pega e fala assim, ele como se falasse com o pai dele, né? Ele fala assim, pai, eu encontrei o meu lugar. Gente, que negócio mais emocionante, lindo. Porque ali, esse negócio ecoa em mim o resto do filme, porque ele tá num lugar insalubre, ele tá num lugar difícil, para o mundo do qual ele vem, que é o mundo das águas, que ele até conta como é que esse mundo, para as pessoas não acreditam que chove e tal, essas coisas, aquele mundo ali que é só deserto, que eles têm que valorizar a água para eles é sagrada, eles não desperdiçam água de forma nenhuma, ele está num lugar insalubre, ele está num lugar horrível para do mundo que ele vê em comparação, e ele sente e ele diz assim, diante de um deserto bonito, diante de uma cena bonita de um deserto, né? Ele pega assim, que lugar mais bonito. E eu estou no lugar, eu estou onde eu deveria estar. Pai, eu estou onde eu deveria estar, eu encontrei meu lugar. Cara, que coisa mais interessante, porque vejam, e aí eu fiquei pensando, esse negócio ecoando dentro do meu coração. Quando eu encontro a minha vocação, quando eu encontro o meu chamado, não depende do lugar. O lugar, e eu fico vendo às vezes pessoas que vão para a missão em lugares difíceis, pessoas que estão em situações atuando como com foco de ajudar outros, às vezes em locais desafiadores, mas a pessoa está em paz. E tem uma coisa muito legal que é do Ashbel Green Simonton, que é o fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, que ele pega e fala assim no diário dele, que longe da vontade de Deus, o lugar mais seguro se transforma num lugar perigoso, mas no centro da vontade de Deus, o lugar mais perigoso se transforma num lugar mais seguro. Ou seja, esse senso de vocação do Paul Atreides, ali, dele se encontrar no deserto, ele que é daquele lugar maravilhoso, mas ele encontra a sua missão naquele lugar insalubre e diz assim, eu encontrei meu lugar. Cara, esse negócio para mim vale todo o filme. Então, eu queria muito que você assistisse esse filme, porque às vezes a gente está justamente nessa fase da vida de tentar nos encontrar, especialmente às vezes tem muito adolescente que vê aqui no meu canal, e muitos adolescentes estão nessa coisa de se encontrar, e a gente é muito induzido para procurar lugares que tragam conforto. Só que não é aí que está o X da questão. O X da questão está quando eu encontro a minha vocação, indo para o lugar onde eu devo estar. O Paul Atreides se transforma num líder extremamente importante. Aí fica no filme aquela coisa, se ele é o Messias, se ele não é. Isso não é, sabe, bate o martelo sobre isso. Quem lê o livro sabe, mas eu não li, mas eu fiz ali um release do total, né? Mas o filme para por aí dizendo o seguinte, esse cara, ele tá... E ele, inclusive, ele resiste ao fanatismo das pessoas sobre ele, porque ele está ali focado de que ele quer de fato cumprir o propósito da existência dele, e evidentemente que ele vai avançando em pontos, ele vai atingindo estágios que fica no ar, se é ou se não é, mas a questão vocacional dele, quando ele diz assim que ele encontrou o lugar dele, é maravilhoso. Então, esse é o meu comentário sobre o filme Duna Parte 2, porque é uma narração que conta a história desse cara, é uma narrativa que conta a história desse cara, e aí nessa narrativa ele vai ter os obstáculos dele, ele vai ter gente tentando tirar ele do foco, ou tentando conduzir ele para um fanatismo,
para ele sair daquilo que é o propósito dele. Ele tem as dificuldades dele e assim, é evidentemente que existem muitas alegorias e paralelos, é um filme muito alegórico, a gente consegue perceber essas alegorias, mas é um filme necessário, é um filme importante para a gente poder assistir, é uma aventura, tem ação, a parte final do filme é muita ação, né? Existem personagens ali muito interessantes, né? Que tem um lá que é o Fade Haunter, ele ganha muito a tela quando ele aparece, o planeta dele lá, que é os Harnuken lá, né, os Harnuken, é um negócio muito, sabe, a filmagem, cara, é muito legal, e a imersão é muito boa, e eu lembro muito dessa sensação, e por que é dessa comparação com as duas torres lá do Senhor dos Anéis e das torres? Porque quando eu assisti Senhor dos Anéis 1, eu não saí assim muito, sabe? Mesma coisa que eu saí com Duna 1, eu não saí muito aquela coisa, você acredita, do Senhor dos Anéis 1? Mas quando eu assisti as duas torres, aquele negócio pegou meu coração. Eu falei, cara, eu preciso me aprofundar em Senhor dos Anéis. E é a mesma sensação que eu tô com Duna parte 2. Eu não sei se vai ter parte 3, mas a sensação de Duna parte 2, eu falei assim, cara, essa história que conta sobre esse anseio do coração de um Messias, a jornada do Paul Atreides, ele se encontrar num momento da vida dele, depois ele ter gente tentando desviar ele do caminho, e as situações todas, né? Porque ele passa por situações, ele enfrenta o imperador daquele mundo, e então tem um monte de coisa interessante que acontece no filme, mas a jornada desse cara é a jornada do herói, descritíssima, que inclusive foi base para Star Wars, e você tem ali a construção dessa história naquele mesmo mundo ali, muito perto ali da construção do mundo, tá perto do Tolkien, tá perto do Lewis, então essa jornada do herói é muito evidente, então vale muito a pena. Eu quero indicar então Duna para você, Duna parte 2 para você assistir, e é isso, eu quero desafiar você, ou convidar você a compartilhar esse vídeo se você gostou, mais do que isso, a comentar aqui se você concorda comigo, manda esse vídeo aí pro pessoal e vamos debater Duna parte 2 que está aí no cinema. Aproveita para ir assistir um bom cinema porque vale a pena, tá bom? E eu tô terminando esse vídeo. E como a gente sempre termina os nossos vídeos aqui, eu quero terminar o meu vídeo aqui, como diriam os Mandalorianos, e eu gosto muito desse mundo das coisas fantásticas e fantasiosas, né? E falando aqui aos meus amigos, os meus amigos Mandalorianos, que os Mandalorianos são os presbiterianos do Star Wars. Então, eu quero terminar esse vídeo, como nós sempre temos terminado, dizendo um Mandaloriano Jedi. May the Force be with you. This is the way. Até a próxima, galera. Valeu!